Salve, salve, galerinha do oitavo ano. Beleza, meu povo? Gente, hoje a gente vai responder algumas questões com vocês aí do capítulo que nós estudamos essa semana, certo? Em filosofia, que é o capítulo aí da ética e da razão, certo? Capítulo 2 do livro de vocês, né? E na semana passada nós estudamos o Descartes, estudamos a questão que envolve a noção das paixões, estudamos a questão da sensibilidade, das emoções, né? Estudamos o caráter ético no pensamento aí do Descartes, no que toca aquilo que ele vai chamar de a moral provisória, né? Que em uma situação difícil você aprende a como se comportar, seguindo as regras, tendo atitude, né? E tendo uma iniciativa diferente das outras pessoas, como no caso, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês da pandemia, né? Você seguir aí as recomendações do que dito pela OMS, pelo Ministério da Saúde, né? Pelos profissionais da ciência, seguir, né, todas as recomendações e ter iniciativa perante elas, né? Não importa que uma pessoa faça ou não aí, né, as questões corretas em relação ao isolamento, mas o que importa é você, né, ter a atitude de fazer as coisas de forma correta, de ter iniciativa perante elas. Assim, a situação só vai se modificar se o bom exemplo que você deu, outras pessoas fazem também, certo? E isso pode inspirar as outras pessoas a seguir o seu exemplo, e não de querer banalizar as coisas, como inclusive o presidente da República está fazendo, ele em uma parte do grupo político que ele representa, né? Numa situação como essa, a moral provisória no pensamento de Descartes ela é muito útil, né? Ela é útil para entender, né, quem serve para realmente, né, colocar aí a vida das pessoas em risco ou não, né? Isso tem que partir de você, da sua atitude. É assim que o Descartes entende o que seria a moral provisória, certo? Outro pensador que nós estudamos essa semana, que é a continuidade do capítulo, é o Bento Spinoza, né? Ele é um filósofo que nasceu na Península Ibérica, né? Que é judeu, por esse motivo foi perseguido, né, pelo catolicismo, foi perseguido pelas religiões protestantes, né? Ele vai mudar-se para Amsterdã, né, muito pequeno, né? Vai construir uma vida intelectual lá, vai ser excomungado aí pelo seu próprio povo, né? E vai construir o seu principal pensamento em relação ao entendimento da natureza de Deus, né? Mas uma das coisas que o Spinoza vai trazer, né, para o conteúdo do capítulo é os seus escritos sobre a ética, né? A reflexão que ele vai fazer sobre as paixões, porque segundo ele, corpo e mente são duas coisas que são criadas por Deus, por isso fazem parte da mesma natureza, só que se refletem de forma diferente, né? Um através da alma e a mente, o outro através do corpo, da sua extensão, seus sentidos, né, as suas sensações, etc. E que ele diz que existe uma coisa, né, pelo ser humano ser envolvido pelas paixões, né, por elas serem coisas naturais, o ser humano cria um mecanismo, né, algo que para preservar a sua própria natureza. Ele vai chamar esse mecanismo de cônatos, que segundo ele é dividido em duas partes. Aquela que está relacionada ao mesmo tempo do corpo e a mente, né, dos desejos mais íntimos, né, e também da saciação da fome, da questão fisiológica, né, e aquela que é relacionada apenas à mente, né, em relação à consciência, que ele vai chamar de a vontade. Segundo ele, nem a vontade do corpo e nem a vontade da mente em relação à consciência, né, ela é livre. Ela pode tornar-se livre quando o ser humano, através do uso da razão, compreende a necessidade de uma vida virtuosa, e a vida virtuosa, né, faz com que o ser humano aprenda, né, a controlar os seus próprios impulsos, entendendo aí o que seria o cônatos, né? E assim ele teria o controle sobre a mente e o corpo em suas decisões e ações. Assim ele se tornaria livre através da virtude, né? Ele começaria a entender, né, o que seria útil para a vida dele, né, que ele vai chamar de bem, né, e aquilo que não serve para a vida dele, que pode lhe fazer mal, né, que ele vai chamar de inútil, ou aquilo que pode prejudicar o ser humano. E uma vida virtuosa leva a ele ter esse raciocínio para compreender o que seria o cônus
e o íntimo dos seus desejos e não deixar, né, se envolver por eles, né, e também a saber decidir o que é certo e o que é errado, tá? Agora nós vamos, para responder as questões referentes ao pensamento de Spinoza, né, pegar o livro digital aí. Vou abrir aqui o meu já na questãozinha, mas antes vou passar a agenda para vocês, olhar as questões que vamos responder, coisa que já fiz na aula de conteúdo, mas vamos colocar de novo, tá bom? Ó, página 413, RA sobre a moral provisória, continue olhando aí, quem não viu, tá? Responda, é importante para entender um pouco do conteúdo do Descartes, que metade desse conteúdo vai cair nas provas, né, do segundo bimestre. Então anota, né, e investiga aí o nosso objeto digital. Outra coisa, vamos responder hoje as questões 3, 6 e 7 das atividades da página 417. Vou abrir logo meu livro aqui nas questões. Façam aí o mesmo em casa, não importa, livro digital ou físico, certo? Tá sem livro? Copia. Copia que vai estar na íntegra aí o nosso comentário, né? Vai estar na íntegra o livro digital que eu vou utilizar com vocês, né? E posteriormente, quem está sem livro pode pausar o vídeo, pode anotar, né? Pode perguntar, participar das nossas videoconferências, nosso plantão tira dúvida, tá? Vamos pro que interessa. Questão 3. Aqui. Sinalize D as ideias de Descartes e E as ideias de Spinoza, né, nas informações a seguir, tá? Vamos ler e vamos dizer o que é de Descartes e o que é de Spinoza e comentar também, tá bom? Ó, entre os temas discutidos por ele estão a questão do conhecimento, as reflexões sobre Deus e o mundo, e em especial a ética. E aí? Os dois discutiram sobre isso. Só que no nosso capítulo, né, quem vai ter informações sobre esses temas, né, é o Spinoza. Apesar disso, está presente na reflexão dos dois, tá? Tanto do Spinoza como do Descartes, tá? Mas o capítulo, o item está se referindo ao filósofo Spinoza, tá? Com a letra maiúscula, né? Pronto, coloca aí no seu também. Então, item 1, questão 3, Spinoza, tá? Considerado fundador da modernidade, sua filosofia tem como principal objetivo encontrar as bases para o conhecimento. Aqui é o Descartes, né? O famoso ergo sum, penso, logo existo, né? Então, o principal fundador da modernidade em relação à teoria do conhecimento, né, e ao racionalismo propriamente dito, é o René Descartes. Item 2, D de Descartes. D de Descartes e E de Spinoza, certo? Ó, vamos lá. Desenvolveu ideias importantes a respeito da natureza humana e da ética. As suas obras são As Paixões da Alma, O Tratado do Homem e O Discurso do Método. Não tem nem para onde correr, certo? Você ouviu aqui, ó, Discurso do Método, você está se referindo ao pensamento descartiano, certo? Lembra? A dúvida é o primeiro passo para se entender, né? Ou tentar se compreender o conhecimento, né? E a partir dela, você vai separar aquilo que é mais fácil daquilo que é difícil, complexo, né? Vai sistematicamente, né, dividir isso e começar a analisar. Quando você faz essa análise, né, você começa a procurar entender aquela situação, né? E a partir daí você aproxima-se, né, de uma conclusão verossímil ou verdadeira daquilo, né? René Descartes, tá? Você utiliza um método, né, que vai dar origem aí, a partir do racionalismo à ciência moderna, né? Em especial as ciências racionalistas, né? Ciências exatas, né? Matemática, física, né? Então, item 3,
resposta D de Descartes. Então, a sequência é Spinoza, Descartes, Descartes, falta o último, certo? Segundo o pensamento desse filósofo, nem todas as pessoas são livres. Na verdade, a liberdade existe para todos, mas alguns optam por não serem felizes, não serem livres. Ele está se referindo aqui ao pensamento ético do Spinoza. Está dizendo que, apesar do corpo e a mente serem algo relacionados, né, e o ser humano, por ser impregnado pelas coisas do mundo, por as coisas que são exteriores a eles, as opiniões, as ideias, etc., esse ser humano não é livre. Porém, ele pode tornar-se quando ele opta por uma vida virtuosa, quando ele opta por entender, né, que somente a razão pode libertar ele disso, buscando aquilo que é útil para a sua vida e também para a vida dos outros, né? E só que existem pessoas que optam por não. Segundo ele, existem pessoas que optam por seguir o caminho das paixões, né? Por seguir aí aquilo que o mundo e as pessoas, né, na sociedade e aquele padrão lhe impõe, né? Por isso que, segundo ele, algumas pessoas são livres e outras optam por não ser, tá? Então ele está se referindo aqui ao pensamento de Spinoza. Então, sequência correta da questão 3 é DDE. Spinoza, Descartes, Descartes, Spinoza, tá? Agora vamos para a questão 6 e 7, que também são relacionadas ao pensamento do Spinoza. Pronto. Vamos lá, item A aqui. Um conceito importante na filosofia de Spinoza sobre as paixões é a ideia de cônodos. Explica a ideia de cônodos. É aquilo que se liga à preservação do ser. No primeiro sentido, se relaciona aos desejos e ao apetite. Ligando o corpo e a mente. No segundo sentido, se liga à vontade. A vontade e a consciência. Que segundo e a consciência, que para Spinoza não é livre. Vamos lá. Ó. Explicando o que é o cônodos. É aquilo que se liga, certo? A autopreservação do ser, certo? Ponto. No primeiro sentido, relaciona-se aos desejos e ao apetite, vírgula, ligando o corpo e a mente, tá? Lembrando que os dois, o corpo e a mente, pro Spinoza é uma coisa só. O corpo extenso, né? E aí os seus atributos, seja da alma ou seja do próprio corpo, certo? No segundo sentido, né? Liga-se ou se liga, né, à vontade e à consciência, que para Spinoza essa também não é livre, tá? Só pode tornar-se livre se o ser humano decidir por uma vida virtuosa. E é a razão, o principal meio para isso acontecer, certo? Assim ele tem a consciência de como controlar, né, aí as suas paixões, né, e de como controlar
né, seus atributos e modos, o corpo e a alma, certo? Tornando-se aí um ser racional. Apresente as características de cônotos, né? Coloquei lá em cima. Vamos colocar aqui de novo, né? Está são os desejos, apetites e vontades. Ponto. Que estão presentes no corpo e na mente, que para o autor e para o filósofo ibérico, que é de onde veio Spinoza, certo? Que para o filósofo ibérico são um só. Uma só. São uma só substância. Ó. Vamos lá. Apresente as características do cônatos. São os desejos, vírgula, apetites e vontades. Ponto. Que estão presentes no corpo e na mente. Vírgula. Que para o filósofo ibérico são uma só substância. Certo? São uma só substância. Tá? O que ele quer dizer com isso? Que o cônatos é aquilo que ajuda o ser humano na sua autopreservação, né? Seja da espécie, né? Através da reprodução, através dos desejos, etc. Como também na tentativa de querer ser melhor, de querer algo mais, de querer aquilo que é útil para a vida, né? De querer aquilo que é útil e bom para a vida, para a sua vida, né? Segundo o Spinoza, o ser humano ele é naturalmente bom. Aquilo que acontece com ele acontece independente da vontade, da sua própria vontade, né? E que por esse motivo não interfere naquilo que o sujeito é, naquilo no seu próprio ser, né? E que para Deus toda a natureza do ser humano ela é boa, né? Mas aquilo que acontece com ele está relacionado àquilo que é útil ou não útil para a vida do ser, né? E que pode, através do uso da ética, transformar a sua vida em algo melhor, né? Através do seu comportamento, através das suas atitudes, né? E compreendendo aí a mente e o corpo, né? Racionalmente falando. E o cônatos é justamente, né, aquilo que se liga às vontades, aos desejos e os apetites, que faz com que o ser humano preserve o seu ser ou que queira ser algo a mais, né? Que possa querer obter conhecimento ou a vida virtuosa para controlar os seus impulsos, controlar aí as suas paixões. Não deixar se envolver-se por elas. Questão 7. Existem as virtudes que favorecem a liberdade do ser humano, assim como existem atitudes que tornam o ser humano escravo dos seus desejos, certo? Como essa fala, Spinoza, se faz presente no comportamento humano em nossa sociedade? Como essa fala de Spinoza se faz presente no comportamento humano em nossa sociedade? De muitos meios, né? A virtude é aquilo que transforma a vida dos seres humanos em liberdade. Ó, vamos lá. Para o pensador, a liberdade do ser humano
está em conquistar a idade do ser humano ocorre por meio da virtude e daquilo que conserva o seu ser e lhe é útil. Então, para o pensador, para o Spinoza, certo? A liberdade do ser humano ocorre por meio da virtude e daquilo que conserva o seu ser e lhe é útil, certo? É assim que está presente na vida dos seres humanos, né? Ou o contrário. Quando ele se deixa levar pelas paixões. Tá? Resposta da primeira pergunta. Como essa fala de Spinoza faz presente no comportamento humano, né? Quando você é virtuoso, segundo ele, você adquire liberdade. Quando você se deixa levar pelas emoções, né, pelos impulsos, né, você torna-se escravo delas. Pesquise em jornais, né, em revistas e mostre 2 fatos para ilustrar essa afirmação. Depois, resista abaixo cada imagem e a sua conclusão. Gente, coloca aí essa respostinha subjetiva da primeira pergunta, né? Não tem como procurar imagem e fazer isso agora, mas tem como a gente debater um pouco do pensamento do Spinoza em cima disso aqui, tá? Respondendo aí a primeira pergunta. Como essa fala de Spinoza, existem virtudes que favorecem a liberdade do ser humano, assim como existem atitudes que tornam o ser humano escravo dos seus desejos, certo? Por exemplo, uma atitude que pode tornar o ser humano escravo dos seus desejos é o ódio, né? Que pode levar o ser humano a matar o outro, né? Até mesmo de forma irracional, tá? Isso pode levar o ser humano a ser escravo dos seus desejos, né? Assim como a virtude pode libertar o ser humano, né? Segundo o Spinoza, somente um sentimento oposto, né, e de qualidade distinta pode recuperar ou livrar o ser humano de um mal, né? Por exemplo, o ódio só pode ser curado se eu levar o amor, né? Foi isso que fez, por exemplo, Jesus Cristo, né, ao dar a outra face, né, a ter aí uma perspectiva de pacifismo, né, a ser sábio diante das situações e a ser, a partir daí, né, o ser virtuoso em si, né. Gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa explanação, da resposta das questões, né. Tirem dúvidas com a gente nas conferências, nas videoaulas de tira dúvidas, certo? Nas lives de tira dúvidas, desculpe, tá? Continue acompanhando as nossas aulas aí no canal do CPM no YouTube. Vejam a Agenda Edu, porque lá está o calendário de postagens e também as atividades e as diretrizes da semana. Respondam às atividades do Portal SAI para que vocês não deixem a nota de EMEA cair, beleza? Um grande abraço e até a próxima.